abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías capítulo 45, versículo 15. Isaías 45. Muito bem. Eu ia pedir para trocar essa versão, mas a NVI trouxe também, né? Então, vamos lá. Mas depois eu quero trocar essa versão. Eu não gosto muito de usar a NVI, não. Em inglês até é bonzinha, mas em português eu não achei que ficou legal, não. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Eu já fiz essa pergunta a muitas pessoas, a maioria diz que não, e uma boa parte fica em dúvida. E eu vou fazer essa pergunta outra vez hoje aqui à noite. Deus se esconde? Não ouvi quase nada. Deus se esconde? Está vendo que a maioria fica em dúvida? Mas o que é misterioso é porque se esconde, né? Deus, ele é misterioso. Olha, gente, e Jesus falou sobre isso. Alguém acha esse versículo muito estranho? Deus se esconde? Geralmente, quando eu toco nesse assunto, eu gosto de falar que Deus tem uma característica, né, que ele é discreto. Deus é discreto. E eu vou estar levantando isso aqui para a gente chegar a um ponto, tá, que eu quero trazer à igreja, pelo Espírito do Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falando, João, pelo menos, que escreveu, né, o Evangelho de João, ele fala sobre o Senhor Jesus, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, em outras versões, o Filho unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. De certa forma, na teologia a gente conversa sobre isso, que nós temos um certo conhecimento de Deus, mas isso não quer dizer que Deus não se esconda. Vocês veem que o próprio João, ele está escrevendo que Deus nunca foi visto por ninguém nunca viu a Deus. Agora, prestem atenção uma coisa, o meu conhecimento, o conhecimento que eu tenho de Deus, não quer dizer que ele não se esconda. Por outro lado, eu queria deixar bem claro que mesmo Deus se escondendo, não significa que Deus não exista. Prestou atenção? Não significa que Deus não exista e que Deus não haja, não faça algo na humanidade. Eu sei que muitas pessoas têm tomado caminhos de ateísmo. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, pessoas que sequer sabem quantos sistemas planetários existem na nossa galáxia. Não quero nem dizer de quantas galáxias existem, porque é impossível sabermos quantas galáxias existem. Então, vamos falar da nossa galáxia, do nosso sistema, não é? Da Via Láctea. Nós sequer sabemos quantos sistemas planetários existem e queremos definir se Deus existe ou não. Deus não existe, Deus nunca foi criado, Ele simplesmente é. Então, dizer que Deus se esconde, não estou aqui dizendo que Deus não existe. Bem claro aí, meus irmãos? Deus é. Deus é. Agora, na sua palavra, a gente vai sempre encontrar Jeremias, como vimos aqui, Isaías, dizendo verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel. Existe um versículo em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículo 9. Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículo 9.
O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado. Eis que está atrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O nosso amado é Jesus Cristo. O nosso amado é Deus. E essa passagem também está nos declarando que Ele não se revela totalmente. Ele fica por trás dos muros, nos olhando por onde? Pelas janelas. Vocês estão acompanhando, gente? Agora, como eu falei, não significa que Deus não se revele. Ele se revela sim. Como eu perguntei no início aqui, se eu desse aqui a oportunidade para os irmãos, para dizer do seu testemunho, de vezes que Deus falou com você, falou para o seu coração, eu sei que seriam muitos testemunhos aqui. O que eu quero dizer, meus amados irmãos, é que, apesar de Deus se esconder, e ainda tem uma passagem, né, eu gostaria de trazer essa passagem, Provérbios, capítulo 25, versículo 2, vamos ler junto esse versículo? Provérbios 25, versículo 2, a glória de Deus está nas coisas encobertas. Olha, presta atenção, em outras versões esse versículo diz, a glória de Deus está em se esconder. Você pode dizer assim, é justo isso, pastor, Deus se esconder? Eu queria saber, quem de nós, como diz réis mortais, tem acesso sempre, em todo tempo e diretamente às autoridades que existem? Quem de nós tem esse acesso livre? Não, eu quero falar com o presidente fulano de tal, e eu vou lá e vou falar com ele. Existe essa realidade, irmãos? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, existem pessoas que não entendem a palavra de Deus e tomam posições sobre ou fundamentada em alguns procedimentos que diz respeito ao caráter do próprio Deus, porque Deus não é um ser qualquer, Ele se reserva, assim como as autoridades se reservam. É por isso que quando eu vejo, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, diz o Senhor para você, eu sei que Deus fala, gente, pelo amor de Deus, mas Deus não anda assim, tão banalizado. Minha mãe costumava dizer, Deus é sério e trata de coisas sérias. Eu já ouvi tanta história de pessoas que diz profecia, diz aquilo e diz outro que Deus falou, e se Deus falou, diga que Deus falou. Aliás, Ele próprio fala isso, da maldição que recai sobre os profetas que dizem que Deus falou quando Deus não falou. Então, nós precisamos entender que o nosso Deus é importante, é uma autoridade sobre nós e sobre o universo, Ele não está banalizado. Ele diz que a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Isso aqui fala da necessidade que temos de descobrir Deus. Olha, se a sua vida de fé, se você acha que você já chegou em um patamar, que você não precisa mais ler a Bíblia, que você não precisa mais orar, que você não precisa mais buscar o conhecimento de Deus, que você já se assenta em uma posição sobre outros irmãos, que você é superior porque você já conhece da teologia, da escatologia, ou sei lá de que mais, isso significa que a sua fé estagnou, e quem estagnou está no caminho da
falência. Então, é obrigação nossa, cada dia, tentar descobrir quem é o Senhor. O Senhor mesmo diz assim: não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas glorie-se em mim conhecer. Então, se existe alguma coisa que poderia nos trazer glória, é essa busca incessante de conhecer e de buscar a Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Agora, eu quero voltar aqui. Isso não significa que por Deus se esconder, Ele se omite da humanidade. Deus sempre está falando, Ele está falando conosco nessa noite. Ele sempre está conduzindo as nossas vidas. No caminho indo para Salvador, Francisco aproveitou uma hora que nós estávamos no carro, dirigindo daqui para lá, mais de uma hora, né? Não corro tanto assim, não. E ele perguntou para mim assim, porque a gente se conhece há muito tempo, aí ele perguntou assim: pastor, até hoje eu não entendi o que é que levou o senhor e sua família a sair daqui do Brasil para viver 16 anos pela Ásia. Aí eu disse para ele: Francisco, essas coisas não acontecem do nada. Árvore não se planta no ar. Árvore você tem que ter um lugar de plantar, não é? Você tem que ter um solo para plantar. Árvore não nasce no ar. Eu saí por uma ordem divina. Então, todo esse processo de eu sair para o campo missionário foi Deus falando comigo diversas vezes e de diversas formas para que eu saísse para o campo missionário. Às vezes eu ia na rua, em uma cidade que eu não conhecia ninguém, estava eu e Diná, vinha uma pessoa que eu não conhecia, se aproximava da gente e dizia assim: vocês são evangélicos, né? Aí nós falávamos: somos. Aí a pessoa dizia: olha, Deus manda dizer a vocês assim, vocês em breve estarão indo para o campo missionário. E aí eram, vezes após vezes isso acontecia. Então, as coisas, 20 anos praticamente tivemos que conviver com isso. Deus tem falado conosco, amém? Amém. Deus tem falado conosco. Agora eu vou tocar na vida de um camarada, Salomão, para nós vermos como Deus leva a sério as vezes que Ele aparece para a gente. E a gente não vai deixar, no nome de Jesus, tico e teco, roubar a nossa experiência com Ele. Amém? Nós somos tão limitados na nossa forma de compreender, na nossa forma de entender, que às vezes Deus está até falando com a gente não está percebendo. Salomão foi um homem que todos nós conhecemos bem a história de Salomão. Um homem filho do rei Davi, que Deus tinha prometido a ele a sucessão do reinado de Israel. Nesse tempo, Israel não tinha se dividido. E ele, com a sua mãe, guardou aquilo no coração. Quando o rei Davi já estava bem velhinho, você pode ler essa história aí a partir de 1 aos Reis, do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai ler essa história. Um outro irmão usurpa ou tenta usurpar o trono de Davi, e o profeta Natã vem e corrige aquela situação e conserta as coisas, de forma que eles vão e unge Salomão como rei, como Deus tinha prometido para Israel. E Deus, no capítulo 3, aparece a Salomão, e Deus diz para Salomão: você me peça algo que eu te darei. E Salomão pede a Deus somente sabedoria, e Deus diz para ele: assim como não me pediste vingança, não me pediste riqueza, mas sim que você soubesse como entrar e sair no meio desta grande nação, eu te darei sabedoria sim, mas também te darei riquezas, porque nenhum rei vai existir que possa te superar
em riqueza, em sabedoria. E diz que Salomão foi muito sábio e muito rico. Fala a palavra que o ouro e a prata perdeu valor de tanto ouro que o seu reinado tinha. Os reinos em redor, inclusive morando ali na Indonésia, eu vim descobrir, nós morávamos em um bairro próximo a esse bairro, era chamado a aldeia Sulimã, e eles dizem que essa aldeia tinha esse nome por um processo longo da história de negociações diretas com o rei Salomão. E por isso, lá tinha esse nome, na Ásia, ali na Indonésia. Então, quando a gente lê direitinho a história de Salomão, a gente vê que ele influenciou lá do norte pelos caldeus, desceu pela Índia, tomou toda aquela região, e a Indonésia, né, significa Indo, que é Índia, e Ésia, são ilhas, né, a Indonésia, na verdade, são ilhas da Índia. Hoje é separado, mas eram ilhas que pertenciam à Índia. Então, você vê que há conexão. Então, ele dominou toda aquela região, levando ouro, levando madeira e tudo mais, e Salomão cresceu, enriqueceu, foi um homem muito sábio, escreveu 3.000 provérbios, escreveu muitos cânticos, e foi um homem que, até no início da sua vida, ele agradou ao Senhor. No capítulo 3 de 1 Reis, o Senhor aparece a Salomão e fala sobre este aspecto. No capítulo 9, o Senhor volta a aparecer a Salomão, depois que ele constrói o templo, toda aquela formosura, toda aquela riqueza, toda aquela beleza, e Deus confirma a sua palavra sobre a vida de Salomão. E foi passando o tempo, e Salomão foi ficando velho, e ao passo que Salomão ficava velho, ele tomou para si muitas esposas, e se juntou com mulheres de outras nações, pessoas que Deus tinha aconselhado a ele que ele não se envolvesse, e com aquelas mulheres vieram os deuses dessas mulheres também, até mesmo Dagon, ele passou a adorar uma divindade terrível. Para quem conhece o que significa essa divindade, existia uma imagem de bronze, mesmo ali ao pé da montanha das oliveiras, na subida do Monte Sião, e os homens ofereciam seus filhos dentro daquele grande bezerro que era queimado, incendiado, e os filhos morriam queimados. Eles queriam vitória em guerra, eles queriam riquezas, e queimavam seus próprios filhos. E há quem diga que o som dos tambores era muito grande, porque eles não queriam ouvir os gritos, os urros das crianças sendo queimadas dentro daqueles bezerros, e eles batiam os tambores para abafar o grito de desespero daquelas crianças, e tudo isso Salomão esteve envolvido. Passou o tempo, e como é comum da gente achar que Deus não leva em consideração aquilo que Ele falou para a gente. É por isso que eu comecei falando sobre lembrar do que Deus já nos falou, trazer à memória aquilo que Ele já tratou conosco. Irmãos, existem pessoas que mesmo no mundo, eu não falo nem pessoas dentro da igreja que estão ouvindo a palavra de Deus todos os dias, existem pessoas no mundo que dizem, não, Deus não existe, Deus nunca falou comigo, quando Deus já falou diversas vezes para essas pessoas. Todos os dias Deus está falando, Deus está advertindo. Agora o Senhor Jesus dizia, quem tem ouvido, ouça. Porque nem todo mundo que tem ouvido quer ouvir, quer escutar. Mas é importante que aquilo que Deus falou com você, você nunca esqueça. Por que, pastor, o Senhor está dizendo isso? Quando chegou a velhice de Salomão, quando Salomão chegou na sua velhice, vamos ler aí no capítulo 11,
1 Reis, capítulo 11, vamos ler o versículo 9. Nós não dispomos de tanto tempo assim. Veja o que nos traz esse texto. Pelo que o Senhor se indignou contra quem? Olha, Deus fez tanto bem com Salomão. Honrou Salomão. Deu a ele generais, profetas, autoridades, para se alinhar, se aparelhar a ele. Para que deu reis, governadores de nações daquela época se juntaram a Salomão. Diz que Hirão tirava madeira e mandava madeira pelo mar, de lá de cima da Síria, para construir o templo. Salomão foi ajudado por Deus, de diversas formas. Se você está sendo ajudado por Deus, dê glória ao nome do Senhor. E não esqueça do que Deus está fazendo por você. Mas Salomão esqueceu do que Deus falou para ele. Agora Deus, na velhice de Salomão, isso é uma vergonha. Porque Deus não esquece. Nós contamos história aqui de pessoas que esquecem dos fatos, mas Deus não esquece. E ele diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Impressionante. Impressionante. 2 vezes que Deus falou para Salomão. Mencionamos o capítulo 3, versículo 3 por ali. Depois no capítulo 9, versículo 1 por ali. Deus fala com Salomão. Seja homem, Davi falou para ele. Seja honesto, seja sincero, sirva ao Senhor seu Deus. E eu vou fazer você prosperar, eu vou fazer você enriquecer, eu vou fazer com que você seja sábio, eu vou fazer com que você seja vitorioso. Mas Salomão esqueceu. E agora, no final da vida de Salomão, Deus se revolta contra Salomão, porque Salomão se esqueceu. Volta aí esse versículo. O qual 2 vezes lhe aparecera. Dá para ver que Deus se esconde. Porque Deus apareceu a ele quantas vezes? Vamos que ele morreu velhinho. Muitas poucas vezes, né? Mas essas poucas vezes que Deus falou com Salomão, Deus pediu contas. Eu vou dizer uma coisa aqui que serve para você e que serve para mim. O que você já viu da parte de Deus para a sua vida, não esqueça, por favor, não esqueça. Deus vai pedir conta. Eu notei, pastor, que ali foi a mão de Deus. Foi um livramento tremendo. Deus vai pedir conta. Pastor, aquela bênção que eu alcancei, eu vi ali a mão de Deus. Aí o pessoal costuma dizer, foi Deus purinho, purinho. Foi Deus purinho, purinho. Não esqueça. Não deixe de dar honra e glória ao nome dEle, e de ser fiel a Ele. Porque pode ser que no final da sua vida, Ele te cobre. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus já falou conosco? Deus fala de diversas formas e de diversas maneiras. Deus tem falado aos corações das pessoas que ainda não fizeram aliança com Cristo. Ele está falando nessa noite. A sua palavra é bem clara. Não precisa Deus descer do céu. O apóstolo Paulo, escrevendo já no finalzinho da sua carta aos Romanos, ele diz, olha, a palavra está perto de ti, na tua boca. Se você confessar, você vai ser salvo. E ele diz, quem é que vai subir aos céus? Não precisa mais. Ou que vai descer? Não, o Senhor Jesus já desceu. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho revelou. Então, a revelação já está aí. Não tem desculpa. Deus já se revelou, Deus já falou, e Ele vai cobrar contas. No final, Ele vai cobrar.
Ah, mas não foi muitas vezes que ele falou comigo. E precisava? Não podia tomar um pouquinho mais de fósforo, né? Que diz que o fósforo é bom para a nossa mente, né? Para nunca esquecer. E acho que não tem fósforo melhor do que a presença do Espírito. Quando estamos cheios da presença do Espírito em nós, o Senhor nos lembra de coisas, só para a gente glorificar o nome dEle. Meu Deus, que livramento, meu Pai, eu nem me dei conta disso naquela época. Meu Deus, como Deus agiu naquele momento. Só agora é que amadureci, é que estou vendo, não é o Espírito te trazendo, que Ele tem cuidado de você, que Ele toma conta de você, que Ele está falando com você, que Ele está conduzindo sua vida. Não esqueça, irmãos. Não esqueça, Enoque. Foram poucas vezes, não esqueça. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes a gente pensa em tanta coisa, preocupado com o futuro, preocupado com tantas circunstâncias, tantas ameaças. Vamos lembrar das bênçãos e dos bens que o Senhor já fez. Vamos trazer à memória aquilo que Ele já falou conosco. Jamais venhamos a esquecer. Porque no final da vida, o Senhor vai refrescar a nossa mente. E o que é que nós estamos fazendo? Quais são as lembranças que nós temos com aquilo que Ele já falou conosco? E se você não tem uma aliança com o Senhor, você está esperando o quê? A palavra já se manifestou. Deus, o Criador dos céus e da terra, se manifestou neste mundo, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele veio para trazer a mensagem de Deus para você, que o amor de Deus é infindável para com a sua vida, a ponto dele morrer na cruz, para te dar esperança e uma perspectiva de vida. Você pertence a Deus, porque nele você existe e nele você se move. A força que você tem não é sua, é Ele que te dá. A saúde que você tem é Ele que te dá. Volte-se para Deus. Um momento de reflexão, de tomada de decisão, de relembrar, no nome de Jesus. Pai, eu quero orar nesta noite, Pai, para que as nossas mentes não sejam frágeis, fracas, apagadas, nubladas. Eu venho pedir ao Teu Espírito Santo que acenda em nós a memória, a lembrança daquilo que o Senhor já tem falado conosco, daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, que apesar do Senhor se esconder, mas o Senhor tem se revelado através do Teu Filho, através da Tua palavra, e que aquilo de específico que o Senhor falou para nós, que nunca venhamos a esquecer, ó Pai, por amor ao santo nome de Jesus, eu clamo por isso nesta noite. Ó Pai, nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por amor a todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, com Cristo, todas as coisas? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso muito querido Pai, que a comunhão e as doces consolações
do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e os que creem, diz bem forte, amém. O Senhor seja contigo, em nome de Jesus.